Então, pessoas, precisamos tratar de uberização do trabalho. Eu acredito que essa tenha sido uma das últimas discussões que eu desenvolvi antes da quarentena. Saudades, inclusive, de ter discussões em salas de aula normais. Ei! Já começou, querida? Não pode mais falar nada? A galera tá viajando! Porém, a situação de lá para cá tem ganhado novos capítulos cada vez mais obscuros e cada vez mais assustadores, que dizem respeito a níveis elevados de vulnerabilidade a que o trabalhador é exposto, a falta completa de atenção dos empregadores em relação à condição de vida do seu trabalhador e, claro, crises mais profundas do ponto de vista socioeconômico que empurram as pessoas para um nível de precarização do mercado cada vez maior. Então, precisamos entender o que está acontecendo. Digamos que a dinâmica de uberização do trabalho está condicionada ao trabalho nos grandes centros urbanos ou nas cidades de médio e grande porte. Então, essa uberização tem a ver com o desenvolvimento do trabalho e do acesso ao mercado de trabalho em ambientes de mercado mais sofisticado. Nós sabemos que esse mercado de trabalho tem passado por níveis cada vez mais intensos de sofisticação em função, claro, das demandas pós-revolução industrial ou pós-revoluções industriais. Foram 4 até o momento pelas quais nós passamos e todas elas, do século XVIII até o século XXI, geraram transformações profundas na dinâmica do trabalho, na dinâmica do mercado, do ponto de vista das exigências que se faz sobre o trabalhador, em termos de formação, conhecimento, desempenho, performatividade no mercado. E aqui, essa sofisticação do mercado de trabalho é mais vista, claro, nos polos urbanos mais desenvolvidos, onde empresas se concentram com mais intensidade e onde, claro, boa parte das pessoas tende a migrar quando precisa de acesso a trabalho ou quando sonha com mais renda, enfim, a dinâmica natural da rotina de trabalho com a qual nós estamos acostumados, de buscar e de querer cargos melhores, renda maior para suportar os níveis de vida que nós queremos sustentar. Então, essa sofisticação do mercado vem sendo sentida nos últimos anos e, além dela, também vem sendo sentida, desde as revoluções industriais, um abalo na estrutura do trabalho formal. Ou seja, não há mais o interesse ou o desejo de pertencer às grandes corporações, como antes existia dentro da estrutura de mercado nas primeiras revoluções industriais. Ou seja, talvez o desejo do seu avô ou até dos seus pais tenha sido o de entrar numa grande empresa, fazer parte de uma equipe e fazer com que aquele espaço os fizesse crescer e eles também colaborassem pelo crescimento daquele negócio dentro de uma estrutura empresarial. Digamos que até por volta do final do século XX, desde as primeiras revoluções até o final do século XX, a movimentação do mercado ou do trabalhador era um movimento de pertencimento, ou seja, era o desejo de fazer parte de uma empresa e esse pertencimento dava a predisposição das carreiras verticais, como vez ou outra eu discuto na dinâmica do trabalho, de entrar na empresa nos cargos mais baixos e conseguir chegar aos cargos mais altos ao longo da vida, subir na empresa. Hoje, essa dinâmica de pertencimento vem sendo substituída pouco a pouco pelo sonho da autonomia. Ou seja, talvez o seu desejo, enquanto centennial, enquanto millennial, não seja mais entrar numa grande corporação e fazer parte de uma empresa, mas você ser uma empresa de renome,
Você desenvolver o seu nome, a sua personalidade profissional, você ser dono dos seus horários, dono do seu negócio e, obviamente, dono da sua renda. Então, a mentalidade para o mercado de trabalho mudou um bocado, né? Mudou muito em relação a esse desejo pela autonomia. E esse desejo pela autonomia muda, claro, a forma como, digamos, nós nos relacionamos com a questão de, vamos dizer, gestão do mercado. Nós nos arriscamos mais, nós acreditamos que nós podemos fazer os nossos horários. De fato, você pode, né? Você pode trabalhar todos os horários do seu dia, inclusive, para conseguir sobreviver no mercado. Então, há uma dinâmica do que eles chamam de sharing economy, de criar um sistema em que as pessoas possam compartilhar produtos e serviços, atender às demandas na medida em que elas surgem no mercado e não depender das decisões do que, digamos, uma grande empresa quer que você faça. Esse é o pensamento. Então, vou trabalhar a hora que eu quero, vou desenvolver o produto ou serviço dentro do que eu acredito que é ideal, vou fazer os meus horários e, óbvio, que eu vou conseguir enriquecer dentro disso. Então, essa dinâmica nos leva mais próximo do que tem se vivido em termos de uberização. É uma nova etapa na dinâmica de mercado de trabalho, para você chegar às grandes empresas, às grandes corporações. E até para que você consiga também sobreviver de forma autônoma, você precisa participar de um mercado mais sofisticado. E aqui essa sofisticação vai incluir uma demanda de conhecimento cada vez mais ampla e cada vez mais fluida, de modo que você precisa ter uma habilidade de adaptação às transformações do mercado cada vez maior, porque tudo muda numa intensidade absurda, né? E você precisa desenvolver níveis de criatividade cada vez maiores. Então, aquele modelo de trabalho em que nós reproduzíamos determinadas funções, aquela visão meio toyotista, eu creio, de trabalho, em que a função é repetida dentro de uma linha de produção, deixe de funcionar hoje e é preciso, dentro dessa dinâmica de mercado, que você crie, que você adapte, que você descubra os desejos do seu consumidor, que você invente desejos para o seu consumidor. Então, é preciso que dentro dessa disposição de mercado, você consiga ter sensibilidade para o mercado e para que você consiga criar as necessidades que o mercado ainda nem sabe que tem, para que você consiga vender o seu produto. Então, é um sistema bastante sofisticado, digamos assim, que exige um nível de preparo muito grande. Tem gente se saindo bem com isso? Claro, tem gente se dando muito bem com essas mudanças, né? Startups se espalham pelo mundo, descobrindo novas formas de gerar produtos e serviços que combinem com essa necessidade do trabalhador em termos de autonomia e com essa dinâmica de aproveitamento de conhecimento, adaptação e criatividade, né? Se você pegar um modelo de empresa como o de iFood, você vê um processo de aproveitamento dessa dinâmica, de oferecer ao trabalhador autonomia e renda compatível com a quantidade de trabalho produzido e, claro, uma empresa que conseguiu sentir uma necessidade do mercado antes mesmo de ela brotar. Ou seja, quase que criou a necessidade, de modo que a maioria de nós hoje, como consumidores, dificilmente conseguimos nos manter em cidades de médio e grande porte sem o serviço de iFood ou de qualquer outro que tenha sido desenvolvido logo depois, né? Como o Rappi e os outros que eu nem lembro o nome agora. Enfim, há muitos deles, da mesma forma de Uber, da mesma forma de Airbnb, todos eles são formatos de sharing economy, todos eles exigem dos seus desenvolvedores, principalmente, conhecimento
adaptação e criatividade. O modelo é bonito, né? Eu acho lindo. Essa coisa da autonomia vinculada ao do it yourself, você inventa o seu negócio, né? Ou o que tem se chamado dentro da dinâmica de mercado do self-empreendedor. Nossa, é lindo. Eu vou lá e faço meu negócio, eu crio, eu me torno genial, é como se eu fosse, sei lá, o Einstein do mercado. Estou criando as novas fórmulas e um novo jeito de existir dentro da dinâmica de mercado. Eu sou o mercado, né? O mercado sou eu. Enfim, lindo. A questão é, toda vez que eu falo sobre essas evoluções e esse brilho de um mercado inventivo, criativo e adaptado à dinâmica de conhecimento, de criatividade e das habilidades proteanas, né? Esse aqui é usado, falado muito no mercado como habilidade proteana, essa coisa da adaptação, por causa de um deus na mitologia, o deus Proteu, que podia se transformar em qualquer coisa, uma espécie de mística dos deuses, mística dos X-Men. Eu me lembro que daquela definição básica de Bauman sobre as pessoas nessa sociedade. Bauman comenta que nessa sociedade em que nós vivemos há uma divisão clara entre o que ele chama de turistas e vagabundos, com o perdão da palavra meio de baixo calão, mas é o que Bauman usa. Os turistas são os que navegam na onda e os que conseguem se ajustar a essa demanda toda, ou seja, os que têm recursos bastantes para empreenderem dentro do seu modelo de negócio, aqueles que são hipercriativos, que têm a habilidade de se engajar em novas tendências, de desenvolver modelos de mercado, de pular de uma área para outra e conseguir sobreviver nisso, e óbvio que acumularam conhecimento bastante para lidar com essa dinâmica de mercado. Muitos conseguem, nós estamos vendo, como eu mencionei, empresas muito bem sucedidas nesse novo modelo de economia. No entanto, Bauman comenta que os vagabundos são aqueles que não se adaptam a esse formato. E num país desigual como o Brasil, você já deve imaginar que milhares de trabalhadores não conseguem se adaptar a esse perfil. Então, o erro nesse campo aqui que nós estamos discutindo não é a uberização do trabalho em si. Ela não é um problema. Ela é uma nova etapa da dinâmica do mercado, de um mercado que exige mais, que dá liberdade, que, claro, cobra pelo uso adequado dessa liberdade em forma de criatividade e conhecimento. A questão é, nós não temos um mercado inclusivo e nós não temos pessoas preparadas para viver essa realidade de mercado e conseguir comprar comida e pagar as contas com isso, né? Então, esse talvez seja o maior problema dentro desse circuito de evolução de mercado. Primeira questão que eu acho que é mais forte nesse sentido aqui. Isso que eu mencionei sobre sofisticação de mercado chega para todo mundo? O fator capacitação chega para todo mundo? Olha, nós estamos vendo que no Brasil, por exemplo, há um acesso cada vez maior ao ensino superior. Mas significa que esse ensino superior, de fato, capacita para atividades no mercado de trabalho dentro de uma dinâmica cada vez mais intrincada, cada vez mais bem elaborada como essa? Infelizmente, nós não temos um circuito de capacitação que alcance a todas as pessoas, ou um circuito de capacitação que, mesmo alcançando as pessoas, consiga torná-las hábeis para o mercado, né? Nós ainda não temos acesso a isso. Então, em outras aulas eu havia comentado, inclusive, sobre o Chico de Oliveira, que é um teórico brasileiro incrível, genial, e discute bastante sobre a realidade de países periféricos como o Brasil. Nações que não disponibilizam aos seus cidadãos as ferramentas básicas de sobrevivência dentro do modelo de mercado e de política em que está inserido. Ou seja, as pessoas estão aí lutando para sobreviver no mercado, mas elas não receberam ferramentas bastantes
para conseguir lidar com essa dinâmica, para se adaptar a essas mudanças de um sharing economy ou de um self-empreendedor ou de uma adaptação sofisticadíssima desse circuito. Porque, olha, é pouca gente que consegue. É pouca gente que está realmente inteirada dessa dinâmica de mercado. Não são todas as classes que conseguem esse acesso. Veja bem, a mudança drástica de uma geração para outra, por exemplo, da geração dos seus pais e avós para a geração em que você está, em que todos nós estamos agora, enquanto população em idade ativa. A população em idade ativa, na época dos seus pais, dos seus avós, dos boomers, foi de poder ter acesso ao mercado de trabalho assim que chegaram à idade ativa. Ou seja, seus pais, os seus avós, com 14 anos já estavam no mercado de trabalho, desenvolvendo experiência e o conhecimento que era necessário naquele momento para atuar no mercado. Conseguiram entrar com facilidade. Hoje, dentro da história que você tem, você se vê aos 14 anos tendo habilidade para lidar com o mercado de trabalho? Se você tem 20 anos, você se vê apto. Se você tem 30 anos, você se vê apto. Veja que nós vivemos dentro de uma dinâmica de mercado que exige cada vez mais tempo de incubação e cada vez menos tempo de ação. Nós não somos uma população em idade ativa capaz de atuar no mercado, a não ser que sejam para trabalhos extremamente precários ou para o trabalho informal que dificilmente vão consolidar uma carreira ou renda suficiente para a sobrevivência. Então, mesmo que você tenha aí no seu currículo 10, 15 anos de educação formal dentro das escolas de ensino fundamental, médio ou talvez até superior, nenhuma dessas formações foi suficiente para te garantir ferramentas de sobrevivência, de atuação mesmo no mercado. Então, nessa separação entre turistas e vagabundos, o que nós percebemos nessa visão de Goleman é que os turistas se mantêm no topo e trazem outras pessoas para o topo na medida em que eles preparam os próprios filhos e os próprios membros dessa classe a que eles pertencem, de uma classe obviamente muito mais privilegiada do que a nossa, para permanecer nesse circuito, em termos de formação, de acesso aos melhores colégios, aos melhores estágios e às melhores oportunidades. Para outra classe, vai ficando cada vez mais distante o acesso a isso. Olha como eu mencionei que a transformação foi rápida de uma geração a outra, da geração dos seus pais para a geração em que você está. E você não viu o modelo de educação, por exemplo, se adaptando nessa velocidade. Você não viu as escolas mudando radicalmente o modelo de ensino para conseguir fornecer essa ferramenta de sobrevivência para você conseguir trabalhar. Porque provavelmente o conhecimento que você adquiriu na escola ou adquire ainda é a mesma matriz que os seus pais ou os seus avós tiveram. Não foi adaptada para essa nova realidade de mercado. Então, nós sofremos muito da ausência de capacitação para conseguir sobreviver nessa dinâmica sofisticada, livre e autônoma de um mercado cada vez mais feroz. Não tem. E quanto mais pobre a população, menos acesso a essas ferramentas de sobrevivência no mercado. Então, como essas pessoas vão conseguir sobreviver? A maior parte vai conseguir sobreviver se arranjando como dá. Nós, infelizmente, colocamos uma máscara tosca e vergonhosa nesses grupos de população, vamos dizer, que dá seu jeito, que arranja, que o povo brasileiro é muito criativo, que o povo brasileiro é muito inventivo. Não, o povo brasileiro passa fome, passa dificuldade, mal paga as contas, mal compra comida. Então, são bicos, é aquele que vai ter, vai ser meio Július e vai ter 3, 4 empregos para conseguir
bancar a casa, e nós temos o péssimo hábito de romantizar essa situação. Sempre, na verdade, que nós romantizamos essa situação, nós impedimos que ela seja problematizada, que ela seja vista, né? E que ela seja de fato transformada num contexto de mais dignidade. O sujeito tem 3 empregos para conseguir pagar o básico para a família e ainda vive a situação precária. Nossa, é o herói. Não, ele não é herói, ele é vítima. Ele é vítima de um modelo que o exclui. Mesmo que educação seja um direito constitucional e mesmo que essas ferramentas de sobrevivência sejam uma obrigação do Estado. Porque nisso, na ausência dessas ferramentas de sobrevivência, há ausência também do velho welfare state, a ausência do estado de bem-estar social, que deveria prover ferramentas de educação e ferramentas de trabalho suficiente para que as pessoas não passassem dificuldades ou para que elas conseguissem surfar nessa onda sem se afogarem nessas transformações, para que todos pudessem ser os turistas da nova era vinculada ao mercado de trabalho, né? No entanto, infelizmente, nós não vemos essas mudanças acontecendo. Além desse processo, acredito que seja útil também comentar sobre a pseudo-autonomia que esse modelo acaba prometendo. Porque a ideia é linda, você empreende, você faz o seu tempo, você transforma a sua realidade, porque você é criativo, porque você é dono do seu negócio, porque você vai revolucionar a sua família, você vai sair da miséria e você vai virar o Bill Gates. Porque, claro, você tem potencial para o Bill Gates. Maravilhoso a ideia, né? Maravilhoso o contexto, vendem isso. E aí o que ocorre dentro desse processo, né? Primeiro, um cenário visível de mais-valia. E eu nem preciso contar para vocês quem trata de mais-valia, não é? O nosso querido emissário do inferno, segundo o senhor Jair Bolsonaro, Karl Marx. A ideia de que você não recebe pela quantidade de trabalho que você produz. Porque de alguma forma você está amparado por uma dessas grandes empresas ainda que são a base do seu empreendimento autônomo. Então você trabalha para Uber, você trabalha para iFood, você tem na sua garagem, na sua casa, uma representação do Magazine Luiza, você vende Avon, Jequiti, ou seja lá o que for. Você tem a impressão de que você está ganhando dinheiro, quando na verdade o trabalho que você desempenha não te paga nada, nem próximo do proporcional ao que você ofereceu. A ideia da autonomia, claro, nos ilude, nos encanta. Meu Deus, eu vou ficar milionário num sistema pirâmide da Jequiti, né, ou de qualquer outra dessas, quando na verdade está explorando o seu trabalho, te pagando uma mixaria pelo que você faz, né? Se nesse caso você ganha muito menos do que o trabalho que você realmente está desempenhando, você deve imaginar que você precisa dedicar muito mais tempo e intensidade no desenvolvimento desse trabalho para você conseguir tirar o mínimo para você sobreviver. Sistemas como iFood, Airbnb fazem isso constantemente. Inclusive, um dos relatos que tem circulado nas redes sociais, dentro da velha comoção que o jornalismo usa para ganhar visibilidade, mas é um fato, sobre o cenário da fome entre os entregadores de comida. É chocante o processo, porque o paradoxo é forte, né? De eles viverem um cenário de fome constante, mal conseguem parar para comer, a renda, né, deles não é suficiente para bancar a família e para bancar a própria alimentação, muitas das vezes. O que o aplicativo e as empresas pagam é muito pouco e eles estão carregando comida o tempo inteiro. É chocante isso, mas é a realidade. E eles vão ter que trabalhar manhã, tarde, noite, madrugada para conseguir tirar o mínimo. Então, é uma distorção, é uma ilusão a ideia da autonomia, da uberização do trabalho. Você está livre para fazer o que você quiser. Você continua preso às velhas empresas do mesmo jeito. Se você não tiver recebido
essas ferramentas de sobrevivência. E corre o seu risco, mesmo que você tenha uma preparação substancial, de você ainda não ter ferramentas o bastante para conseguir reduzir seu tempo de trabalho e a intensidade no desenvolvimento dele. Porque se você está autônomo, se você está sozinho dentro desse processo, é óbvio que você vai precisar dedicar muito mais tempo para entender o seu mercado, para se desenvolver dentro dele, para entender o mercado concorrente, a forma como você vai disputar o mercado consumidor, para adaptar o seu produto, adaptar o seu serviço e atender as demandas que você tem. Como existe uma diversidade cada vez maior de concorrentes, porque todo mundo é empreendedor, significa que as jogadas são tanto com a qualidade do produto ou serviço, quanto com o preço. E se você reduz seu preço para se tornar mais competitivo, caso você nem esteja vinculado a uma grande empresa, você vai precisar trabalhar muito mais para conseguir abraçar cada vez mais clientes e ainda ser competitivo e pagar as contas. Olha que lindo esse autônomo, né? Então, essa pseudo-autonomia tem sido responsável, inclusive, pelo cenário que eu pretendo produzir uma aula para discutir em separado sobre o esgotamento de boa parte dos trabalhadores dentro desse ritmo, o cenário do burnout. Ou seja, queimar o fuzil, de esgotar psicológica e fisicamente diante desse ritmo de produtividade cada vez mais intenso que essa dinâmica promete. Então, é o sonho de se tornar o Bill Gates que vai terminar, né, numa emergência de um hospital por esgotamento, porque ninguém consegue resistir a uma dinâmica de trabalho mas tão intensa assim para conseguir sobreviver, né? E aqui você não tem amparo, né, de leis trabalhistas para essas questões. No Brasil, inclusive, a gente sabe da reforma trabalhista que acabou anulando basicamente quase todas, né, uma boa parte do que era a CLT promulgada nos anos 40. CLT, a consolidação das leis trabalhistas, foi lá no governo Vargas, dentro do movimento sindical, aquela discussão toda lá nos anos 30, 40. Foi um grande ganho, foi um dos maiores legados da era Vargas para nós, né, entre tantos, e que nos últimos tempos foi desmontado. Desmontado por quê? Porque o foco é nos turistas, não nos vagabundos. O foco é no grande empresariado, que precisa lucrar e se mover sem burocracias, já que as leis trabalhistas, muitas das vezes, eram vistas como impedimento e não uma ferramenta de proteção ao trabalhador. Então, se esse trabalhador está tendo 3 ou 4 contratos, trabalhando 20 horas por dia, numa situação de precariedade, sem acesso à comida, sem acesso a férias ou a intervalos, o Estado não se responsabiliza. O Estado não toma conta disso, não há leis que protejam, né? Então, esse trabalhador mal ganha, se esgota e vai usar o pouco que ganhou para conseguir, né, sair de um colapso, caso ele tenha problema com acidentes, caso ele tenha problema de saúde, de depressão, de ansiedade ou qualquer coisa parecida. Inclusive, do cenário de iFood e companhia, iFood, Rappi e todos os serviços de delivery, tem havido registros cada vez mais intensos de acidentes no trânsito, até porque esse pessoal que trabalha nessas redes ganha por quantidade, né? Então eles precisam fazer mais e mais entregas. Nisso acabam, né, correndo nas ruas, acabam tendo que disputar com os carros, muitas das vezes eles com motos, com bicicletas, com patinetes, porque há esses serviços em todo perfil de veículo possível, há quem entregue a pé, inclusive, e eles se colocam em situações de risco sempre, né? Se colocando em situações de risco, não há quem os proteja. A empresa está desobrigada de protegê-los, depois da reforma trabalhista no Brasil, então, estão desobrigados, e o governo, o Estado, em si, não está nem aí com
essa questão, né? Aqui dentro dessa questão de mais tempo e intensidade, nós sabemos que boa parte do cenário da uberização do trabalho acontece virtualmente. E o virtual é o fim da saúde mental de qualquer trabalhador, porque o virtual oferece uma onipresença panóptica. Se eu for me lembrar aqui de Michel Foucault para sustentar isso aqui, porque é constante, ninguém está te cobrando que você faça, você está vendo a demanda. Vocês não estão me cobrando que eu responda mensagens meia-noite quando vocês me mandam dúvidas, mas eu me cobro. Então, eu me cobro em função de desempenho, eu me cobro em função de manter-me no mercado. Se eu não fizer, o outro vai fazer. Então, se existe uma mensagem, eu preciso responder. Em todos os serviços dentro dessa dinâmica de uberização, a presença virtual torna o engajamento constante. Então, você não está livre, você está preso. A questão do panóptico, na visão do Foucault, é aquilo de haver uma prisão, mas que não possui grades visíveis, porque é o controle dos outros que mantém o seu controle. É mais ou menos isso. Não há grades visíveis, não há prisão visível, porque visivelmente você está livre, mas você se cobra, porque o seu mercado consumidor faz o que você talvez esteja negando-se a fazer, né? E a cobrança virtual é permanente, né? Por manter as redes, por corresponder à demanda dos clientes. Então, não existe nenhum tipo de, digamos, liberdade nisso. Aí acaba-se saúde, acaba-se família e acaba-se possibilidade de surfar na onda. Todos se afogam dentro dela. Só para mencionar alguns dos aspectos, né? Já que tudo precisa ser feito na hora, tudo é just in time dentro dessa lógica de mercado. Ou seja, a demanda surgiu, eu preciso atender a demanda agora, porque 2 segundos depois já tem um concorrente que vai atender essa demanda, eu vou perder mercado. Tudo é muito rápido, tudo é muito veloz. A ultramodernidade propõe essa velocidade intensa. E aí, ou você se ajusta, ou você se sente atropelado por ela. Ou seja, essa dinâmica just in time, desse modelo de negócio, dessa dinâmica de mercado, dá a sensação de um novo darwinismo. É uma espécie de darwinismo de mercado, caso você queira aproveitar. É essa ideia de que ou você se adapta, ou você vai ser excluído desse ritmo. E o pior de tudo é que isso não está completamente errado, né? Ou você se adapta às mudanças, às exigências que esse modelo faz, ou você está fora. Você está vendo a espécie de trabalho escravo isso aqui? É trabalho escravo. Você não tem horário de trabalho, você não tem leis que te protejam, você trabalha mais do que pode e você ganha muito menos do que o seu trabalho vale. E com uma possibilidade de rebaixamento do valor do trabalho, que é uma discussão do Chico de Oliveira também, cada vez mais intensa, né? Então, essa ideia de empreendedorismo não é lá tão mágica ou tão bonita como se vende por aí. Estou aqui procurando a data da reforma trabalhista porque eu não me aguento. É a Lei 13.467, mas eu não tenho a data. É possível? Não tenho. Né? Então, nisso, trabalho cada vez mais precário, trabalho cada vez mais desregulado. O que nós podemos fazer em relação a isso? Nossa, muito difícil dizer, viu? Porque é uma questão externa à nossa ação, externa ao próprio trabalhador. Né? Como eu falei, é uma espécie de darwinismo de mercado. Então, lançar saídas para esse cenário é dificílimo. Eu posso mencionar alguns campos que muita gente tem falado a respeito e que, quem sabe, podem amenizar isso. O primeiro deles, educação capacitativa, né? Ou seja, um modelo de educação que possa, de fato, preparar o trabalhador para essa nova demanda. É função do Estado, precisa surgir. Não adianta você entrar na faculdade, não adianta você achar que um diploma vai te garantir renda ou um pouco mais de paz.
Depende de como essa faculdade é produzida. Então, educação e capacitação são as ferramentas mais importantes nesse momento em que o mercado evolui para essa direção. Nós não podemos frear o ritmo do mercado, mas nós podemos nos tornar mais hábeis para lidar com essas ferramentas. É a máxima que eu tenho usado com frequência, né? O mundo não vai se tornar melhor, mas você pode se tornar melhor para o mundo, entendendo essas dinâmicas e adaptando-se ao ritmo que ele exige de você. Então, essa é a primeira base. Nós precisamos de uma reforma urgente promovida pelo MEC do ensino superior brasileiro. Então, é uma reforma do ensino superior com foco no mercado. Não adianta um ensino superior que garanta só diplomas, que garanta informação engessada e não conhecimento criativo, transformativo, mercadológico, adaptado a essas demandas. Então, é uma revisão e uma retirada das teias de aranha que o ensino superior brasileiro vive, para se ajustar a isso, a essas novidades, a essas transformações. Né? Uma segunda questão, caso vocês queiram optar pela discussão, pode ser o fortalecimento dos sindicatos. A reforma trabalhista, que excluiu uma parte das questões das leis trabalhistas, tirou a força do sindicato. O sindicato é responsável por proteger, por oferecer informação ao trabalhador, advogados, o que for necessário, para que o trabalhador não seja explorado, ou para que ele aprenda a lidar com a dinâmica de mercado. Hoje, a contribuição sindical é facultativa, o trabalhador pode contribuir ou não. E no cenário de desemprego, de crise econômica e de empobrecimento da população, colaborar com os sindicatos fica cada vez menos possível. Então, talvez seja necessário fortalecer os sindicatos principais ou a divisão de sindicatos dentro da própria empresa, para que talvez não seja o trabalhador que contribua, mas as empresas que contribuam com os sindicatos, para orientar sobre os níveis de trabalho que tem que ser produzido dentro dessa nova dinâmica de mercado. É uma saída também. Acho que na educação é mais fácil de explicar e talvez mais possível, mas a questão da sindicalização pode ser útil. Não os sindicatos axilares, como o pessoal fala, né? Tipo pastinho embaixo do braço e não servir para nada, mas sindicatos que possam realmente ajudar as pessoas, ajudar os trabalhadores a se entender e a serem menos explorados nesse ritmo de mercado. Quem sabe, né? É uma saída. Então, só não se iludam achando que o mercado vai ser compensativo para você. Ele é cruel, né? Ele é selvagem e vai destruir seus sonhos um a um.